Você acredita que a partir desse ponto vocês já estavam buscando uma proposta alternativa e já se conscientizaram que não era junto com o atual governo que vocês iriam ter esse projeto? E você acredita que então vocês têm mais força ainda, porque desde lá de trás vocês já adotaram essa postura? Eu acredito que sim, Zé. Eu acho que, como disse bem o presidente Nascimento aqui, na eleição de 2008, nós apoiamos um projeto que procurava resgatar o sentimento da população de mudança e ainda que representasse a reeleição de um prefeito, também um prefeito que vinha de uma ruptura com o seu grupo anterior e que se comprometeu com esse grupo aqui, com parte desse grupo aqui, em realizar mudanças importantes na cidade de Marília. E o fato é que essas mudanças não aconteceram, né? Foi passando o tempo e foi, na prática, se reproduzindo a mesma forma com que o seu antecessor Abelardo Camarino governava a cidade de Marília. E nesse sentido, Zé, houve uma descompatibilidade programática entre o que pensa o PCdoB e entre o que o governo executava. E nós optamos por manter a nossa coerência política, programática, manter a nossa militância unificada, firme, no sentido de que para nós não basta estar num governo para ocupar cargo A ou B, para ter um salário razoável, para ter isso, aquilo, as benesses que você tem ao compor um governo municipal. Para nós, efetivamente, compor um governo vale a pena porque é no governo que você pode efetivamente mudar a vida das pessoas. É no governo que você pode implementar projetos, pode implementar programas, políticas que possam efetivamente mudar a vida das pessoas. E chegou um determinado momento que nós vimos que no governo Bugarelli não havia espaço para que nós pudéssemos atuar no sentido de mudar a realidade de Marília e melhorar a vida das pessoas, e assim sendo nós optamos por manter a nossa coerência e romper com o governo Bugarelli. E o PCdoB rompe por inteiro, não tem isso de ficar uma parte no governo, uma parte na oposição, então nós coerentemente entregamos todos os nossos cargos, assim que rompemos, que não eram muitos, muita gente fala que era muito, a gente tinha apenas 3 cargos nesse governo, tinha a força que era inimiga do governo, que tinha muito mais espaço que nós, mas nós optamos por manter a nossa coerência e a nossa independência política. E o PCdoB, na sua trajetória, acredita que jamais nós podemos marchar sozinhos. Então nós já rompemos com o governo com o objetivo de construir uma frente que possa ser alternativa a esse governo. E alternativa diferente do que foi o governo Camarino, do que foi o governo Bugarelli, que acabou com a nossa cidade nos últimos 30 anos. Ontem eu conversava com o presidente Nascimento na Câmara, a gente conversava sobre essa frente, a gente estava bastante animado com essa possibilidade, né, presidente? E a gente chegava à conclusão, porque muito se diz que nós estamos construindo um esforço para construir uma terceira via. Eu dizendo, nós chegamos a uma conclusão, eu e o presidente Nascimento, que na verdade é o seguinte, nós podemos estar construindo uma terceira via no sentido de construir uma terceira candidatura alternativa ao que representa as candidaturas do prefeito Mário Bugarelli, que nos parece aí que é o Nelson Grancieri, o chefe de gabinete dele, e o Camarinha, deputado Abelardo Camarino. Então seria uma terceira via no sentido de ser uma terceira candidatura. Mas na verdade é uma segunda via, porque Vinícius Camarinha, Abelardo Camarinha, Nelson Grancieri, Mário Bugarelli representam uma coisa só, uma via só. A mesma forma de fazer política que acabou com a nossa cidade nesses últimos 30 anos. Então eu me sinto particularmente orgulhoso de fazer parte aqui desse momento histórico da nossa cidade. Como disse bem o Zé Orcílio aqui, é um embrião de algo novo que está nascendo, embora tenha aqui lideranças antigas, com longa experiência, com trajetória consolidada, mas lideranças que querem construir de fato mudanças reais e efetivas na nossa cidade. Eu tenho orgulho de fazer parte desse grupo. Sidney Gobete, todos nós sabemos aqui que nós estamos reunidos e reunindo tendências com algumas diferenças ideológicas, estatutárias, enfim, e cada um também dos líderes tem os seus comprometimentos e as suas bases a serem ouvidas. É isso que se compõe o mundo político para uma eleição. Como nós podemos, na sua avaliação, e se isso é possível, manter essa unidade de propósito, esse despir de vaidades, essa proposta de construir um projeto alternativo e, ao mesmo tempo, sem que nós possamos cair nos mesmos problemas nas demais eleições ou das demais situações, de esquecer um pouco a conjugação necessária com a sociedade, verificar um pouco mais o que as expressões e as outras lideranças, como empresários, maçonaria, outras, os sindicatos, as associações de bairros, porque nós também queremos representar uma multiplicidade grande, que não é fácil conjugar tudo isso e
chegar numa eleição e falar, ó, então agora nós temos um grupo, um projeto único que a sociedade vai aproveitar e vai escolher para ser alternativo. Com a sua experiência, que dentre nós aqui, talvez seja um pouco a maior em função da sua experiência de 6 mandatos. Seja muito bem-vindo, Dr. Sidney Gobetti, para fazer aí uma avaliação do quadro. Desculpa, 7 mandatos. Uma alegria estarmos aqui com lideranças políticas, como Eduardo Nascimento, que tem um papel, que desempenha um papel de homem público na Câmara, determinado, decisivo, de estarmos aqui do lado do deputado Nechar, que sempre defendeu as causas de Marília em Brasília com muita dignidade. Estarmos ao lado de Marcelo Pelúcio, empresário, um homem íntegro, que tem uma participação na sociedade e política, uma grande revelação e esperança. Zusa, como você colocou, o homem do bom senso, o homem da calma, da ponderação, do equilíbrio, como diz o Eduardo Nascimento, e isso ganhou prestígio junto aos governos estaduais, sendo um canal importante de conquistas para o município de Marília, do Cavina, dos nossos vereadores, do Damasceno, do Juninho, do André, que preside o PCdoB. Então eu penso que é realmente um momento histórico. Eu penso que a ação desastrada do governo Bugarelli precipitou essas eleições e o processo político eleitoral. E a população hoje já procura analisar, examinar qual é o futuro de nossa cidade. Os candidatos que aí estão, o candidato Camarinha, se não fosse a última decisão do Supremo de liberar os Seixas-Limpo, ele não seria nem deputado, nem candidato. O candidato que for apoiado pelo prefeito Mário Bugarelli receberá a resposta dura e clemente do povo de negação, de repúdio ao seu governo. Governo irresponsável, governo sem planejamento. Hoje, Marília tem uma população humilhada, uma cidade com a dinâmica, com o progresso de uma cidade, não tem um local para depositar o lixo de Marília. Quantos anos a CETESB alertou o prefeito Mário Bugarelli? 1, 2 anos para subter uma licença de um novo aterro sanitário. E ele empurrou com a barriga, e Marília gasta R$600 mil que falta na saúde, que falta nos buracos, que falta no remédio, por mês, para levar para Rio Preto o lixo de nossa cidade. Lembrou muito bem o Damasceno, essa cobrança abusiva, o Nechar também, do IPTU. Pela primeira vez se tentou um fato inédito, cobrar o IPTU 2 vezes com um carnê suplementar. Nunca houve na história de Marília. E só não temos uma situação pior pela determinação do vereador Eduardo Nascimento, que não aceitou aprovar a taxa de lixo mais cara do Brasil, que queria se implantar, aumentos abusivos de IPTU, e com isso, e a justiça também, senão nós teríamos uma situação mais grave do que ocorreu e que ocorre hoje. A questão colocada aqui do urbanismo, uma administração que coloca os seus equipamentos urbanos, a sua infraestrutura para grandes grupos de condomínios fechados. Agora vão fazer uma avenida lá para o condomínio fechado do Maria Isabel, sem cobrar contribuição de melhoria, como lembrou o André, vereador, deputado Zusa, sem nenhuma favela ser desfavelizada em nossa cidade. O pecado, então, se fala, aqui já foi se comentado, Corpos Arrependidos, que é uma novela que não tem fim, queima uma bomba, falta água, não tem o que suplementar. Então, realmente, é um descalabro de uma administração. Então, eu tenho a certeza que você, nesse momento, nesse programa democrático, nesse programa que tem uma grande audiência na cidade de Marília, com a sua liderança política, tem condições de ser um dos coordenadores desse grupo, e nós podemos disputar uma bandeira, que as pessoas tenham uma vida digna, que as pessoas tenham transporte, tenham moradia, tenham saúde, que tenha respeito do poder público, que seja ouvida pelo poder público.
Não hoje que decisões são tomadas às 7 chaves no gabinete, sem participação dos conselhos de juventude, conselhos de meio ambiente, conselhos de cultura, conselhos de urbanismo, que não são ouvidos, que a sociedade não é ouvida, as associações de moradores só são cooptadas, só são transformadas em cabos eleitorais, mas não são vistos na sua. Então Marília precisa de uma mudança, e essa mudança tem nome: renovação, e nós colocarmos novas lideranças políticas que estão aqui hoje, privilegiadamente, no seu auditório da sua rádio.